Amigos, nós retornamos nesse dia para dar continuidade às palestras que nós temos levado através dos vídeos que são apresentados aos nossos amigos que acompanham através da internet. Nosso assunto hoje é muito interessante, porque se argumenta através dos séculos a justificação de que não é mais necessário guardar a lei, porque diz que a lei e os profetas duraram até João. Mas qual João? Eu faço a pergunta: o João Batista ou o João Evangelista? Porque se for João Batista, então está se referindo da lei de cerimônia, que terminaria com a morte do Salvador. Aí tudo bem. E por que João do Apocalipse, que era irmão do Salvador, continuou pegando os mandamentos? Aí que é interessante. Se lá no Apocalipse 14:12 ele afirma: aqui está a perseverança dos santos, que guarda o mandamento do Criador e tem a fé do Salvador. Por que ele poderia fazer isso? Se já tinha passado muitos anos que seu irmão havia morrido e ele já tinha ascendido às alturas. Por que ele estava pregando o mandamento? Então, se ele estava pregando o mandamento, então ele não estaria falando da lei de cerimônia. Mas nesse assunto nós queremos mostrar algumas citações que está na Bíblia, que nós queremos analisar junto com vocês, meus amigos, para considerar o que é correto e o que é errado. Vejamos o que diz a Escritura no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Vamos pedir ao nosso amigo aqui que está perto da gente para ler essa passagem. Diante dessa passagem, Efésios 2, versículo 14, para a gente poder tirar uma conclusão com maior confiabilidade, né? Não ficar assim dizendo, não, porque está escrito e porque está escrito. Mas será que tudo que está escrito aqui veio do punho do profeta, foi inspirado pelo Criador? Vejamos o que ele vai dizer aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos faz um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amigos, vejamos o seguinte: que lei é essa lei de ordenança? Era a lei moral, a lei cerimonial? Qual delas? Então, se Efésios 2,14 está falando de uma lei de ordenança, ele está falando de qual lei? Se a cerimonial ordenava fazer o sacrifício, a moral ordenava que guardasse os mandamentos. Então o texto aí está equivocado. Quem escreveu aqui essa passagem se equivocou. Isso aí não é inspirado da parte do Criador, porque deveria definir que lei, porque todos partiam de uma ordenança. Porque uma era a lei cerimonial, que era a ordenança para praticar, a ordem para se praticar o sacrifício do cordeiro, que apontava para a morte do Salvador no futuro. Essa lei de ordenança, chamada lei de cerimônia. Mas a lei dos mandamentos, que foi lavrada em a pedra, é escrito pelo próprio dedo do Criador, então também era uma lei de ordenança. E agora? Era cerimonial essa lei ou era moral? Porque nessa lei dizia que deveria guardar os mandamentos. Inclusive é mencionado 10 mandamentos, está lá escrito. Mas vamos continuar com o comentário para ver se a gente tira algum resultado que nos leve à convicção daquilo que nós temos estudado até o presente momento. Vamos ver uma outra narrativa que se encontra na Bíblia. É no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Vejamos o que diz essa passagem da Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. O nosso amigo vai ler aqui o que está escrito aqui, para a gente buscar a inspiração divina, para ver se a gente compreende o que está escrito, para transmiti-la para vós que estão acompanhando os vídeos pela internet. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos
mordeis e devorais uns aos outros, ou não sejais mutuamente destruídos. Meus amigos, vocês já viram as leis dos mandamentos, que está em Êxodo 20? Mesmo rasurado aquela lei, aonde foi tirado o nome do autor, e o dia sagrado, o sétimo dia, colocaram a profanação do sábado, chamado Sabatum, mas lá quando ela estava completa, ela tinha o nome do autor, que hoje não tem. Tem apenas um tratamento dado aos homens, porque Senhor é um tratamento que dá a mortais. Tiraram o nome e tiraram também o sétimo dia sagrado. Agora eu pergunto a vós, ela completa, quando ela estava completa, era só atribuído ao amor ao próximo ou ao primeiro amor ao Criador? Porque os 4 preceitos desta lei se referiam à obediência, respeito e honra ao Criador, e os 6 ao homem. Mas aqui o texto, essa passagem erroneamente escrita, mal escrita, intencionalmente para ocultar a santidade de toda a lei. Está falando de amor ao próximo. Aí eu pergunto, como podemos demonstrar amor ao próximo se o meu amor não provém daquele que me gerou, que é o Criador? Se ele me gerou, eu tenho que amar ele primeiro sobre todas as coisas, para depois eu dedicar o amor ao próximo. Aqui só tem a parte explicando e resumido sobre a lei. Mas vamos ver ainda mais outra passagem, Romanos 13, verso 8 e 10. Nosso amigo vai ler aqui essa passagem. 13 ou 3? 13, versículo 8 até o 10. A ninguém fingis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não é verdade, porque isso é parte da lei. E amor também pode ser só um sentimento. Porque quantas pessoas se declaram que ama alguém e está longe de guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos e guardar a lei. Então, quando alguém justifica nessa escrita, intencionalmente está afrontando o Criador. Mas sabe por que eles escreveram? Porque a respeito desses profanos que escreveram, que está escrito aí, já tinha sido profetizado a respeito deles, lá em Daniel 7:25. Vamos ver essa passagem de Daniel 7:25. Falava desses que no futuro iam profanar, sustentar erroneamente o quê? A negação da lei. Porque lá em Daniel 7:25, nós vamos conhecer a passagem, diz claramente o que eles iriam fazer. E eles fizeram e colocaram, por vontade própria e não por inspiração divina. Então a lei, eu continuo afirmando a vós e a vós outros, que a lei é santa, é mandamento justo e bom. Alguém em outro tempo falou o que eu estou falando agora, confirmando o que ele falou no passado. A lei é mandamento justo, santo e bom. Mas vamos ver o que diz Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, meus amigos, a passagem está bem clara. Várias ações seriam cometidas contra a lei e contra os santos. Isso já ocorreu em parte no passado e no futuro bem próximo. Muitos daqueles que negam a eficácia da lei vão também nos afrontar. Vão nos afrontar. Então eu quero dizer a vós o seguinte, que se está escrito o que diz Romano 13, 8, verso 10, nada mais é o cumprimento da profecia de Daniel 7:25. Por quê? Porque Daniel 7:25 diz que eles iriam mudar a lei. Por isso que aqui está escrito a negação da lei dos mandamentos, meu irmão. Então a lei são os 10 preceitos, e não uma metade
e ir explicando através de um sentimento. Nem sempre o amor do homem está relacionado à obediência aos mandamentos ou ao fim dos mandamentos, porque sentimento é a vontade humana, e nem toda vontade humana está relacionada às coisas sagradas. Mas vamos ver o que diz João capítulo 13, versículo 34 e 35, mais uma vez, justificando essas passagens que escreveu para ensinar a muitos pecadores que os estão pecando, se justificando que não quer guardar a lei porque ele quer continuar nos seus vios pecados, pecando contra a lei dos mandamentos, porque a lei ela não salva o homem, mas ela mostra aonde o homem está pecando, para que ele possa se redimir de seus pecados e viver em santidade de vida diante do seu Criador. Evangelho de João capítulo 3, versículo 4 e 34 e 35. Capítulo 13, né? 13, Evangelho de João capítulo 13, versículo 34 e 35. Perguntou-lhe Simão Pedro: Revolve, para onde vai? Responde: o Salvador, para onde vou? Vejamos, João 13, 34 e 35. O que diz aqui a afirmação? Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se estiverdes de amor uns aos outros. Aí eu pergunto uma coisa: só isso? Amar ao próximo? Amar ao próximo é o cumprimento dos 6 preceitos das leis dos mandamentos. Onde fica o amor ao Criador? Que é os 4 preceitos. Vocês esqueceram de ler o decálogo? Está lá nas escrituras, mesmo profanado, mesmo retirado o nome do autor e o nome do 7º dia que ele o consagrou. Então, meus amigos, isso aqui não foi inspirado, nunca foi inspirado. Aqui nada mais está se cumprindo a profecia de Isaías, que eles cuidariam de mudar os tempos e a lei. Quando eles falam só de amor ao próximo, quer dizer desonra ao Criador, porque ele não fala do amor ao Criador, porque não entra em detalhe os 4 primeiros preceitos que foi escrito com o dedo dele em tábuas de pedra. Vejamos mais uma passagem, João 15, 12 a 17. João 15, 12 a 17. Veja o que ele diz mais aqui, viu? Justificando para pecar. João 15, 12 a 17. Ele diz o seguinte, começa dizendo: os meus mandamentos são estes, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, a dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí eu pergunto, está falando só de amor ao próximo? Vocês já analisaram que no versículo 10, capítulo 15, diz: se guardar os meus mandamentos, ele está chamando dele, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí qual era os mandamentos do Pai? Era só amor ao próximo ou era o decálogo? Então, se ele refere aos mandamentos do Pai, ele não está falando só do mandamento ao próximo. O Pai escreveu com seu próprio dedo em tábua de pedra lavrada e entregue a Moisés no monte. Então, meus amigos, pense bem, amar ao próximo não é tudo. Tem que amar primeiro o Criador, Revave Rei, acima de todas as coisas. Em seguida, amar ao próximo. Quando ama o Revave Rei, sobre todas as coisas, aparece o 7º dia. Por que vós não querem guardar o 7º dia? Querem justificar-se para continuar pecando? Pois serão cobrados com a própria vida de vós, se vós não se converterem dos vossos pecados, se arrependerem e ir buscar guardar os mandamentos. Como pode vocês se justificar serem santos se não guardam os mandamentos? Para ser santo tem que estar guardando os mandamentos, não 6 mandamentos, resumido em um só: amor ao próximo. Amor é sentimento. Vós tem que guardar os 10 mandamentos, começar de um para ir ao 2º, ao 3º, ao 4º, sucessivamente. Só entra na graça e começa a guardar os verdadeiros mandamentos. Mas vamos continuar mais ainda. Daniel 7, 25 nós já lemos, mas vamos para João 15, verso 10 que nós já lemos, e vamos a Apocalipse 14, 12. Essa é muito interessante.
Analise bem a passagem de Apocalipse 14, 12. Pois se o Salvador morreu por toda a lei, como dizia a lei e os profetas duraram até João, aí eu faço a pergunta: que João está se referindo? O João evangelista ou o João Batista? Porque o João Batista, até que se conhece o assunto, ele veio anunciar a vinda do Redentor. E quando ele veio anunciar a vinda do Redentor, então o que ele disse? Eu não sou nem digno de desatar suas alparcas, quanto mais me igualar a ele, né? Então, eu quero dizer o seguinte: esse João é o João Batista. O João Evangelista era irmão dele. Após a morte dele, a ressurreição e a sua ascensão aos céus, continuaram os discípulos anunciando arrependimento dos pecados e chamando o povo para arrependimento, e apontava para o mediador, que é realmente o Salvador, o Redentor da humanidade, dos filhos dos homens. Por isso que ele diz em Apocalipse 14, 12, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Rei Vavê e tem o testemunho do Rei Vavê Xiaim. Agora eu quero dizer uma coisa para você: por que ele poderia afirmar isso se o irmão dele já estava lá no céu? Se a lei já tinha se cumprido, por que ele estava falando da lei dos mandamentos? Então o Apocalipse não foi inspirado. Vocês têm como um Apocalipse inspirado ou profano? Porque lá tem a revelação do Apocalipse e ele está sustentando, mostrando uma classe que guarda mandamento. Agora, se vós não querem guardar, não há desculpa nenhuma, porque vocês são levianos, não querem guardar, são profanos, continuem se justificando, se escondendo através do vosso pecado, se justificando com as passagens profanadas que está na Escritura, não, na Bíblia, para dizer que não é necessário guardar os mandamentos. Mas é dever de todo homem guardar os mandamentos, desde os tempos antigos. Está no Eclesiastes capítulo 13, versículo 12. Aí eu pergunto: os mandamentos foi dado para uma classe social, uma nação, ou para o homem? Eclesiastes 14, 12 já estava escrito naquela época que era dever de todo homem. Meus amigos, é hora de pensar e analisar, pois quem está se justificando, pregando contra a lei, está se justificando para continuar pecando. Não está na graça, está em plena desgraça. Continuar na graça, ir para a graça, é começar a guardar os mandamentos. Meus amigos, olhe, ainda há oportunidade para algum de vós, que nem todos serão chamados. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Esforçai-vos para entrar na fileira desses que estão sendo chamados para ser escolhidos. Pois essa que é a graça. Pois aquele que não busca a graça, obedecendo as leis e mandamentos, já esteve na desgraça, continua na desgraça e só sairá da desgraça quando buscar a obediência aos mandamentos. Eu quero agradecer aos meus amigos que têm acompanhado e estão acompanhando os vídeos através do Facebook de Oliveira Santos. Muito obrigado, que a paz do Rei Vavê esteja com todos aqueles que acreditam nessa mensagem.